Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Andenberg. Vamos dar continuidade à aula sobre República, né? A chamada Primeira República. E essa é a segunda parte da aula, a segunda parte desse conteúdo, né? Vou falar mais assim no sentido do conteúdo. Então, essa segunda parte a gente vai tratar agora da chamada República Oligárquica. O que é uma república oligárquica? Quando quem está no poder, quem está nesse poder durante. Quem esteve nesse poder durante muito tempo foi um pequeno grupo de pessoas. E esse pequeno grupo de pessoas eram lideranças da elite econômica brasileira, né? Oligarquia significa um pequeno grupo de pessoas no poder, tá bom, pessoal? Em modo geral, é basicamente isso. E vamos. E aí já falamos da República. Todo esse conteúdo daqui está se referindo à Primeira República, em que, na primeira parte, é a República das Espadas, que vai de 1889 até 1894. E, e agora a gente vai entender a República Oligárquica, que é de 1884 até 1930. O que vai sustentar a República Oligárquica, a gente precisa levar bastante a sério. Ah, sim, antes de eu falar sobre o que vai sustentar essa República Oligárquica, é o seguinte: o marco da República Oligárquica é quando chega ao poder o primeiro civil, né? Porque a República das Espadas só tem presidentes militares, e o marco dessa, vamos dizer assim, o pontapé inicial dessa República Oligárquica é quando chega ao poder o cafeicultor paulista Prudente de Moraes, né? Primeiro civil a presidência da República no nosso país, tá bom? Então é o seguinte. E aí, o que é que essa república. O que é que. Quando se estabelece esse presidente civil, vamos dizer assim, um grande líder entre os cafeicultores, é uma nova etapa da república em que o controle do Estado passou para a mão de uma oligarquia de latifundiários. E isso é a chamada república oligárquica. É quando um pequeno grupo de pessoas, principalmente da elite econômica, e nesse caso no Brasil, o que é que se pesa do ponto de vista econômico no Brasil nesse contexto? É atividade agrícola, principalmente de café, produção de café. Né? Vamos lá, ó. O que sustenta, três elementos que sustentam a República Oligárquica: coronelismo, voto de cabresto e política dos governadores. São esses três elementos que sustentam a política oligárquica. Engraçado que esses três elementos, o coronelismo, o voto de cabresto, política dos governadores, lógico que em graus menores, reflete até hoje na política do nosso país. Né? Vamos entender esses três pontos aí. Né? Primeiro, entender, entender no primeiro momento o que é o coronelismo, né? E o voto de cabresto, basicamente isso. É o seguinte, pessoal, lá no século XIX, aqui uma foto de um coronel, o respeito de um coronel, né? Vamos entender um pouco sobre isso. Lá no século XIX, coronel era um título dado para aquele fazendeiro, aquele senhor de engenho, aquele cara que tinha um grande poder econômico, político, influente em um determinado local. E esse indivíduo recebia o título por parte do Império, lá na época das regências, e ele estava. Essa figura estava subordinado estava sob responsabilidade de estar à frente do corpo da polícia da época. Ele estava à frente de organizar esse setor da segurança da época, vamos dizer assim, para ir de contra a qualquer tipo de agitação política que pudesse derrotar o Império. Então esse título é bastante antigo, o título de coronel. E que isso não vai se perder no decorrer da proclamação da República. Porque assim, quando as coisas mudam politicamente, tanto do ponto de vista macro, principalmente do ponto de vista macro, isso não significa que nas relações micro ali, relações regionais, locais, as coisas desapareçam. As coisas de outros momentos históricos, como é o caso lá do Brasil Império, desapareçam de uma hora para outra. Não vai desaparecer. Esse é o caso do coronelismo, né? O coronelismo não, perdão. A questão dos coronéis, né? Os coronéis vão... O título coronel, o respeito de ser um coronel ainda vai permanecer.
e principalmente uma sociedade extremamente hierarquizada, aonde aquele que tem poder político e econômico é aquele que está em cima, literalmente, e os outros são caracterizados como ralés, em que os de baixo devem sempre se submeter aos de cima. Isso é um tipo de estrutura extremamente hierarquizada, tá bom? Isso aí, então, é bem antigo, se perpetuou o título de coronel, e se perpetuando o título de coronel, vamos dizer assim, do ponto de vista micro, eles ganharam muito poder, os coronéis ganharam muito poder. E esse poder, esse poder não é basicamente um poder. Ah, ele é somente chefe daquele local. Ah, ele somente organiza aquele local. Não é somente isso. Ele está exercendo autoridade, mesmo sabendo que é um título que veio de cima para baixo, não corresponde, vamos dizer assim, à realidade da sociedade. Não foi a sociedade que aceitou esse tipo de estrutura, então vem de cima para baixo, não de baixo para cima. E a forma de como os coronéis agiam era de forma autoritária, né? E isso fazia, eles jagunços são os capangas, né? Tinham os gapangas. Eles estavam, principalmente nessa primeira república, o que nós estamos falando, eles estavam, eles forçavam a comunidade a votar neles ou nos candidatos que eles apoiavam, né? E aí isso é chamado de voto de cabresto porque nas eleições da Primeira República, as eleições da Primeira República, elas não tinham um voto secreto, né? Era voto aberto. Imagina aí, você era obrigado, de forma ameaçadora, sofria ameaças para você votar. Por isso que é chamado de voto de cabresto, né? Cabresto é o arreio de uma corda ou de couro que serve para prender o cavalo, a extraviário ou para controlar o animal. Então é basicamente um voto em qual aquele que está sendo candidato que controla os eleitores. Né? Isso é um grande marco, isso é o grande peso desse sistema eleitoral, ou dessa Primeira República. Tá bom? O voto de cabresto é isso, o coronelismo vamos dizer assim, o coronelismo é o sistema da qual o coronel está à frente, exercendo sua grande influência no local, mas de forma autoritária, né? Assim, os coronéis mandavam seus jagunços vigiarem a votação para pressionar os eleitores a votarem seu candidato. Além disso, prometiam aos eleitores diversos favores em troca de votos, como proteção, emprego, cuidados médicos, os quais nem sempre eram cumpridos. Essa prática, bastante comum na época, ficou conhecida como voto de cabresto. Refletindo a isso, esse tipo de imposição, ocorria essa imposição também em âmbito estadual, em âmbito nacional. E isso refletia nesse terceiro elemento, que já falamos aqui do primeiro e do segundo, agora desse terceiro elemento, chamado de política dos governadores. A política dos governadores era o quê? Era o chamado toma lá da cá, que hoje nós conhecemos. Olha, Aí o coro começava basicamente pelos coronéis, né? Os coronéis que exerciam grande influência, porque os coronéis eram o que estava ali, o que estava ali no cotidiano com a maioria do eleitorado. Trocava, vamos assim, acordos ou parcerias entre os governadores, que na época chamava de presidentes dos estados, mas vamos chamar aqui de governadores, não chamar de governadores estaduais. Falava assim, olha, eu vou apoiar você, mas você vai ter que permitir que eu tenha autonomia nessa região, que eu controle essa região. Da mesma forma, o governo do estado com a elite nacional. Olha, é o seguinte, eu vou apoiar o candidato de São Paulo, para presidente da República, mas para eu apoiar o candidato de São Paulo para presidente da República, vocês vão ter que garantir que meu estado tenha plena autonomia para fazer isso, isso e isso, que eu possa fazer aquilo. Então era basicamente isso, a tal chamada política de governadores. Você percebe que toda a estrutura de poder, seja regional, seja local, regional ou nacional, ela está voltada para um pequeno grupo de pessoas controlando o poder. Por isso que é chamado de oligarquia. Tá certo, pessoal? Só para vocês terem ideia, dentro da presidência da República, nessa época, existia uma comissão chamada Comissão de Verificação. E essa comissão se dava da seguinte maneira. O presidente verificava os senadores, deputados que foram eleitos, se eles verificava se como é que eles estavam se posicionando, como é que eles estavam. Se eles estivessem se opondo ao governo,
eles sofriam uma degola. E aí alegavam dizendo que eles tinham chegado ao poder a partir de fraudes eleitorais. Olha o nível, né? O nível de falta de democracia, de autoritarismo por parte dessa Primeira República, né? Aqui vai um cenário da Primeira República, né? Engraçado isso. Que vai dizer quem eram os coronéis, o que eu falei na estante. Se quiser dar uma olhadinha. Vamos dar continuidade aqui. Outro elemento dessa Primeira República é que quem está dominando no poder, quem está no poder, quem está dominando, quem é essa oligarquia? Essa oligarquia, pessoal, vem predominantemente de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo por conta da atividade econômica forte, que é a cafeicultura, e Minas Gerais por conta da criação de gado, da criação de gados leiteiros, né, de laticínios, que vai ser muito forte. Por sinal, até hoje é muito forte em Minas Gerais. E é por isso que faz essa alusão. É café São Paulo, leite Minas Gerais. E por isso que em alguns livros didáticos mais antigos chamam de República do Café com Leite. Por quê? Porque a alternância de poder, hoje não se utiliza mais esse termo, por estar equivocado, porque a República era muito mais complexa do que achar que era somente isso. Mas associar que essa república, e de fato ocorreu, assim no sentido da alternância dos presidentes da república, dessa primeira república, em que em determinado momento era um presidente de São Paulo, do Partido Republicano Paulista, e no outro mandato era o Partido Republicano Mineiro, fazia essa alternância nos mandatos, que por sinal, quando quebra essa alternância, vai gerar uma crise e posteriormente vai se consolidar a chamada Revolução de 1930 com a chegada de Getúlio Vargas no poder, que isso é mais tarde. Vamos dar continuidade aí sobre o conteúdo República Oligárquica. Como era essa política econômica? É muito diferente de Deodoro, dos militares que buscavam a industrialização do país, né, aumentando a taxa alfandegária. Os governos oligárquicos, esses civis, eles estavam muito... Como eles eram lideranças do campo, das atividades do campo, da agricultura e da pecuária, e eles tinham o seu pensamento voltado muito para isso, e até mesmo industriais paulistanos que estavam lá iniciando o seu processo de investimento no mercado nesse ramo, faziam até críticas a esses líderes, né? Os industriais, vamos dizer assim, a burguesia brasileira em emergência fazia até críticas a essa Primeira República. Lógico que era uma crítica, não era uma crítica contundente, era aquele negócio mais tranquilo. Porque esses governos não priorizaram a industrialização do Brasil, eles priorizaram a atividade agrícola, a atividade pecuária, pois eles achavam que isso seria o norte para a economia brasileira. Que é basicamente o quê? Pautar uma economia primário exportador. O que é isso, uma economia primário exportador? É uma economia que se baseia na exportação de atividades econômicas primárias. Agricultura, extrativismo, pecuária. Já sabe o que é isso, né? Atividades primárias. Atividade secundária é o quê? Indústria. E atividade terciária é o quê? Serviços, comércio. Mas não é geografia agora, mas só para lembrar. No entanto, diante do continuado crescimento da produção de café, os preços sofreram grande queda no mercado internacional e que diminuiu as receitas obtidas. Durante o governo Prudente de Moraes, a situação se agravou com crises e instabilidade social. Para combater essa situação, seu sucessor, Campos Salles, instaurou um plano econômico, empréstimo consolidado, que se estabeleceu a obtenção de novos empréstimos externos, suspensão do pagamento da dívida externa durante 13 anos. Olha a ousadia, coisa que os governos atuais nunca iriam fazer isso. A fixação das rendas de alfandegária do Rio de Janeiro como garantia aos banqueiros internacionais e o compromisso de combate à inflação. Você vê que é tudo pautado em que lógica? Olha, vamos amenizar os fatores externos, vamos focar na atividade agrícola para fortalecer a importação, importar esses artigos agrícolas. Isso era um pouco da conduta do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Campos Salles, o seu sucessor, né, que veio em seguida, também previu a sucessão de despensas e o aumento de impostos. Sua rigorosa política econômica
estabilizou a economia do país, mas provocou a queda do padrão de vida da população, aumentando o aumento de falências de empresas e a elevação do desemprego. A crescente produção de café e a queda dos preços atingiu seu auge em 1906. A solução encontrada pelos os governadores na época, de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, foi propor ao governo federal que comprasse e estocasse o produto excedente, forçando o aumento dos preços no mercado internacional. Para isso, foram realizados novos empréstimos externos. O Convênio Taubaté, como ficou conhecida essa reunião, preservava a economia cafeeira, transferindo para o Estado o custo da manutenção dos lucros dos fazendeiros. Não somente isso, até mesmo os excedentes, caso eles não conseguissem, como foi o que aconteceu na Primeira República, o governo brasileiro deveria comprar esse excedente para fazer com que os cafeicultores não se prejudicassem. Olhe lá a relação, preste atenção na relação do poder político e o poder econômico, como estão interligados. Quem está no poder político? Os cafeicultores, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, tanto do setor agrícola como do setor tanto do setor da pecuária, tanto agrícola como pecuária, eles estão no poder. Então, todas as medidas deles, do ponto da política econômica, vai ser para a preservação desse setor. Deu para entender isso aí? Vamos dar continuidade aí. Política externa da República Oligárquica. Isso tem uma coisa interessante da política externa, porque aqui, isso aí é um lado positivo da nossa história, bem positivo, né? Foi aqui, a partir da figura de um cara chamado Barão de Rio Branco, que as relações diplomáticas brasileiras, ou seja, a relação do Brasil com outros países, nesse momento, nesse início de república, foi manter-se uma relação sempre cordial, sempre amigável. Historicamente, o Brasil nunca foi um país de promover conflitos. Eu estou falando da república, conflitos com outros países, eu estou falando desse início de república até o dia de hoje. Então foi aí que surgiu isso, essa noção de um país tranquilo, em que se resolva as coisas de forma diplomática, em que não fique priorizando um lado ou outro em nenhuma circunstância, mas sim sempre tentando mediar qualquer situação, qualquer conflito. Esse foi o grande salto. E foi o Barão que, por exemplo, lá onde o Brasil ainda estava tendo muitas dificuldades em demarcar suas fronteiras, se organizou com a Argentina para ver isso assim, lá em 1895. Em 1900 com a Argentina, perdão, 1900 com a Guiana Francesa, lá na região norte do Brasil, em relação ao território. Aqui vai dizendo cada período em que o Barão ele foi responsável, ainda lá no período imperial e depois na República, como ele foi um diplomata responsável para tentar sempre resolver essas questões conflituosas, até mesmo no campo daqui do nosso território, sobre as extensões territoriais, os limites territoriais. Outro fator desse processo da política externa no Brasil é que o Brasil ele abraçou uma política de entrada de imigrantes no país. Foi um salto significativo para o Brasil, principalmente a partir de 1910. Vieram mais de 2 milhões de estrangeiros, a maioria italianos, né, 1 milhão e 300 italianos. Portugueses vieram, espanhóis vieram, os alemães vieram. E isso estava por trás, não somente querer mão de obra, chamada mão de obra especializada principalmente para o campo e para a indústria. Mas não era só isso. Mas era fazer com que o Brasil ele se embranquecesse. Esse era um dos principais objetivos que estavam por trás desse. Por quê? Porque ainda as suas lideranças ainda tinha aspectos muito racistas, né? Dando continuidade aí, como era a realidade dos brasileiros mais pobres no início da República? Se hoje a situação já não é legal, principalmente agora, nessa pandemia, né, em que agora o pessoal está se alarmando, ai meu Deus do céu, como os pobres estão sofrendo, eles não tem nem sabonete para lavar as mãos. Oh meu Deus do céu, vamos ser sinceros, esse problema da pobreza no Brasil ele é muito mais crítico antes da pandemia. E ainda era muito mais ainda lá no início da República, tá certo? A elite dominante, ela estava em ascensão, estava no poder e ela queria promover mudanças em aspectos econômicos, sociais, espaços geográficos. E assim, eles não queriam nem saber se existia população pobre, se existia desigualdade, se essa população poderia ter direito ou não, porque a República Brasileira, essa primeira República Brasileira, ela é extremamente excludente. O que é excludente?
ela não permite a inserção da cidadania de forma ampla, somente para um setor intelectualizado, da elite econômica, somente para esse setor que tinha acesso, vamos dizer assim, aos direitos políticos. E isso fez com que, a partir das reformas urbanas, fez com que essas reformas por esses presidentes, reformas urbanas, estabeleceu-se revoltas. A população, em sua maioria, a população pobre, em sua maioria, de negros tinham sido escravos ou então filhos de escravos, esteve à margem, porque essa sociedade não estava querendo a ascensão, não estava querendo a inserção desses indivíduos no interior dessa nova sociedade, porque eles achavam que isso não era moderno, isso não era civilizacional, porque eles bebiam das perspectivas europeias do que seria uma sociedade civilizada. Era uma sociedade branca, urbanizada, ó o padrão de urbano aqui, ó. Vale lembrar que até mesmo vamos dizer assim, a organização da nossa cidade, o padrão dela do centro, ela é francês, né? Por conta se bebia muito disso, né? Do que deveria ser um padrão europeu, um padrão francês de organização da sociedade, dos prédios e por aí vai. E essas reformas, elas não queriam nem saber, elas destruíam prédios, demoliam cortiços, prédios antigos, e aqueles pobres que viviam, por exemplo, nos centros das cidades, eles foram despojados. Foi aí e foram excluídos, foram colocados à margem da sociedade. Por isso que o termo marginalizados, que ficam na margem da sociedade, ficam lá nos extremos, não ficam mais no centro da cidade, né? E é por isso que é nesse período também que surgem as favelas, né? Aí as alternativas da população, quando elas. Vou mostrar até aqui uma foto de uma favela. Acho que tem aqui no final. Deixa eu ver se é aqui no final. Ou é em cima. Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Logo aqui. Eu vacilando. Aqui é uma foto da favela ao início lá de como surgiu as favelas, né? Por quê? Porque a galera expulsava a galera que estava no centro da cidade, pessoas pobres que viviam no centro da cidade, em cortiços, ou então em prédios e por aí vai, e não queriam mais esse povo lá. O governo republicano expulsou e jogou aos extremos da cidade, né? Aí surgem as favelas. Mas lógico que isso não aconteceu assim a galera aceitando, né? Pelo contrário, olha lá o que o povo vai designar esse processo de reformas urbanas chamado de bota abaixo, né? Por causa das destruições, por causa das reformas intensas, alargamento das ruas, colocar o sistema elétrico, bonde, sistema de transporte, todo um processo de modernização da segunda revolução industrial que ocorria na Europa já desde o século XIX. O Brasil queria se estabelecer agora no início do século XX. Vamos falar de algumas revoltas urbanas, depois revoltas rurais. As revoltas urbanas, pessoal, primeiro vamos trabalhar a chamada revolta da vacina. Essa revolta da vacina, e o engraçado é que essa revolta da vacina vamos dizer assim, vai fazer um paralelo com, relativamente vamos fazer um paralelo com os dias de hoje, né? É a mesma coisa de um determinado momento após, com essa proliferação dessa pandemia, intensificar mobilizações e revoltas contra o governo atual e contra as medidas que o governo estiver estabelecendo acerca das pandemias nesse exato momento. Isso foi basicamente também o que aconteceu na revolta vacina lá no início do século XX. Lógico que assim, as manifestações populares que ocorreram contra as vacinas, pelo termo aqui está falando revolta da vacina, né? Então a gente associa logo as vacinas, não só foi por conta disso, mas foi por conta da forma como esse governo republicano ele estava tratando os pobres, os trabalhadores urbanos, aqueles que trabalhavam com bico, aqueles que trabalhavam nas cidades, enfim, os pobres, né? A forma como eles estavam tratando os pobres. O início da República, as epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola atingiram várias cidades brasileiras, vitimando muitas pessoas. A situação era ainda mais grave no Rio de Janeiro, cuja população crescia sem um planejamento urbano adequado e o que fazia da capital um foco de doenças. Ao assumir a presidência, em 1902, Rodrigues Alves estabeleceu como metas do seu mandato a modernização e o saneamento da capital do país. Para isso, planejou uma grande reforma urbana executada
pelo prefeito Pereira Passos. O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado pelo diretor da Saúde Pública e autorizou que agentes da prefeitura, na época, né, os matas-mosquitos, invadissem as residências para eliminar ratos e mosquitos, transmissores das principais doenças, o que indignou a população. Em 1904, foi instituída a vacinação obrigatória contra a varíola. Sem antes esclarecer a público sobre sua necessidade, a população se rebelou, ergueram barricadas e houve tiroteio com a polícia. No conflito, que ficou conhecido como Revolta da Vacina, a vacinação obrigatória simbolizava o autoritarismo da República e, por isso, foi amplamente rejeitada pela população. O saldo dessa revolta foi de 30 mortos, 110 feridos, 945 presos, dos quais 461 foram deportados para o Acre. Eu li aqui para fazer um panorama, né, para ter um panorama na hora da explicação. É o seguinte, galera, essa revolta não foi somente a forma de como o governo tratou as epidemias. Não foi somente isso. Foi também a forma de como o governo tratava os pobres. E assim, as reformas urbanas que aconteciam, sem nenhum tipo de auxílio para aqueles que saíssem daquela região. Por exemplo, tinha lá o cortiço, você morava várias famílias naquele cortiço, era destruído aquele prédio e aquelas famílias não tinham indenização. E outro caso absurdo era que não tinha nenhum tipo de respeito por esses setores. Imagina, você está em sua casa e do nada o governo entra em sua casa, não quer nem saber se você permite ou não, entrava em sua casa e higienizava a sua casa. Né? Vamos vir aqui para matar insetos e ratos e higienizar. Então, assim, era algo assim, era a mesma coisa. O pobre era tratado de forma supérflua, né? De forma como um objeto, como um animal, né? Durante muito tempo foi assim, até hoje, né? Hoje é inviabilizado, não é visto, né? O pobre hoje não é visto, não é enxergado. E esse que é a situação, né? E aí a população, meu brother, se revoltou, tem até uma imagem aqui, né? Uma manifestação popular, virou bonde. Imagine aí a classe média carioca, a classe média carioca andando nas ruas lá e vendo manifestações populares contra o governo, enfrentamento, a polícia chegando. E vale lembrar que aí a polícia reprimia de forma muito violenta, qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de reação contra o governo. Muito mais do que hoje, vamos dizer assim, dada medidas proporções, né? Outra revolta urbana foi a revolta da Chibata. A revolta da Chibata, isso aí já foi organizado por marinheiros. Isso ocorreu, esses marinheiros eles vão se revoltar, isso lá em 1910, esses marinheiros vão se revoltar porque um marujo ele sofreu uma penalidade de 250 chibatadas, da qual esses revoltosos caracterizaram como injusta. E ainda tem um outro agravante. Esse tipo de punição era muito antiga. Era uma prática antiga da Marinha, em que já se condenava isso há muito tempo, principalmente quando se proclamou a República, para acabar com qualquer tipo de resquícios de condutas anacrônicas, vamos dizer assim, ou condutas imorais, antidemocráticas que os republicanos ressaltavam. Então era para acabar com tudo isso. E embriagados dessas ideias de acabar com qualquer tipo de contradição, até mesmo no interior da Marinha, esses marinheiros se rebelaram, principalmente com esse caráter violento. Pois também associavam ao tempo da escravidão, né? Porque a maioria desses marinheiros eles eram negros. Imagine aí, o fator da violência contra esses marinheiros, se olharmos friamente, tinha um fator muito racial também, né? Por serem negros, então vamos chicotear como chicoteava no tempo da escravidão, sacou? Liderados por João Canto, Francisco Dias Martins, os rebeldes tomaram vários navios de guerra, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Exigir alimentação de melhor qualidade, essas são as reivindicações, né? Exigir melhor alimentação de qualidade, aumento do soldo é o salário, viu, galera? Anistia aos rebeldes, aqueles que já tinham sido presos. E, claro, acabar com os maus tratos, mas isso não foi bem assim. Apesar que no primeiro momento o governo tenha acatado, no segundo momento, quando age de forma violenta, no primeiro momento vai acatar,
por conta do perigo de ser bombardeada a cidade, mas no segundo momento vai mostrar o peso autoritário da República e vai deportar, prender. Foram até mortos nas prisões, em alto mar, muitos marinheiros. O grande marco foi João Cândido, né? E Dias Martins. Teve mais outros sobreviventes, mas foram grandes lideranças. Por sinal, o João Cândido, por exemplo, chegou a ter um papel de liderança até mesmo lá antes do golpe de Estado de 1964. Ele morreu em 1968 ou foi em 1969. Ele ainda esteve em mobilizações desde 1964, já lá com os seus 80 anos. Curioso isso, né? 2 anos depois, João Cândido, já falei aqui, vamos lá, Almirante Negro, né, o João Cândido, grande líder. Vamos lá, dando continuidade às mobilizações e revoltas urbanas, vamos falar da classe operária. Ainda a formação da classe operária, não tem ainda uma classe operária consolidada no Brasil ainda. Ainda está em processo de formação. Mas com o desenvolvimento industrial e urbano, muitos bairros operários surgiram. A indústria começou a ganhar força. Principalmente no início do século XX, na década de 10, na década de 20, vai dar força principalmente das grandes cidades brasileiras, como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Vão ser cidades que vão impulsionar a indústria. E aí, se vão impulsionar a indústria, vão ter trabalhadores. E esses trabalhadores são os operários. E lá em São Paulo, a maioria desses operários vão ser de imigrantes, né? Principalmente espanhóis e portugueses, mas espanhóis não, perdão, italianos. Principalmente italianos e portugueses. A vida desses trabalhadores eram precárias, como a maioria dos operários tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Esses trabalhadores eram precários em razão do baixo salário, jornada de trabalho pesada, não existia benefícios, não existia descanso, não existia férias, aposentadoria. Mulheres e crianças trabalhavam também com salários inferiores aos homens adultos. Enfim, toda aquela realidade social que nós estudamos na segunda Revolução Industrial e na primeira Revolução Industrial sobre as condições dos operários era o que também acontecia com os operários no Brasil, tá bom? Os ambientes de trabalho eram horríveis, não tinha segurança de trabalho. Por não ter segurança de trabalho, tinha muito acidente de trabalho com crianças, mulheres, homens. Perdiam membros, era uma situação extremamente delicada. Mas é nesse contexto que os operários vão se organizar, principalmente em associações operárias. E essas associações elas vão se inspirar muito em ideologias políticas, socialistas e anarquistas oriundas da Europa. Tá bom, pessoal? Oriundas da Europa, muito do pensamento europeu. E obviamente, essas ideias elas estavam em torno de propor mudanças radicais na sociedade, garantir direitos, né? E derrubar o regime capitalista, derrubar o capitalismo brasileiro e implementar uma sociedade mais igualitária e a construção de uma sociedade onde quem vai construir essa sociedade serão os próprios trabalhadores, que a gente já chegou a estudar sobre socialismo nas aulas lá anteriores, do conteúdo anterior, principalmente da Revolução Russa. Em 1907 teve uma grande mobilização a favor das 8 horas, que essa pauta das 8 horas era algo universal entre a classe operária no mundo todo, defender as 8 horas, porque não existia isso, imagina aí, galera, a galera trabalhava muito mais do que 8, era 10, 12, 14, 16 e por aí vai. Teve manifestação, essa foi o grande marco dessa paralisação, né, que abalou a capital de São Paulo, foi operário da construção civil, da indústria alimentícia, metalúrgicos e por aí vai. Mas eu acho que o grande marco foi a greve geral, onde abalou o estado de São Paulo todo, de 1917. E isso desencadeou em outras greves em outros estados, a greve geral em outros estados. Desencadeou a greve geral na Bahia, em Pernambuco, em 1919, porque eu não lembro os anos certinhos, mas no Rio de Janeiro, em 1918, e foi aí impulsionando mais ainda a força do movimento operário no Brasil. E no campo, se a situação da população pobre no ambiente urbano já não era boa, imagine como não era no campo, aonde o olhar para o campo, principalmente para aqueles menos necessitados, para aqueles que vivem de uma atividade agrícola de subsistência, é ainda muito mais excludente, ainda era muito mais perversa, pessoal, muito mais perversa. As condições eram de miseráveis, né? A maioria, principalmente dos setores, lógico, camponês da população. Mas aí surgiram movimentos, revoltas do campo, e essas revoltas do campo teve uma característica interessante, uma característica em comum, que é o messianismo. Que é o messianismo?
é baseado muito em perspectivas religiosas, da crença de que vai vir um Salvador, nesse caso, no Brasil, esse Salvador era Jesus Cristo, porque a maioria desses movimentos eles eram cristãos, estavam atrelados ao cristianismo, e que esse Salvador viria para o quê? Para colocar ordem, porque esse mundo estava em colapso, estava um caos, óbvio, a situação estava extremamente decadente, a República não olhava para esse setor, não olhava para esse camponês, o camponês pobre, né? Para a atividade, para o produtor agrícola pobre. E aí o primeiro vamos falar sobre aí a chamada Revolta de Canudos, né? Liderado por Antônio Conselheiro. Por Antônio Conselheiro. O cearense Antônio Mendes Maciel, chamado Antônio Conselheiro, foi uma das principais lideranças messiânicos brasileiros. Depois de exercer diversas profissões, vagou pelo Nordeste e foi venerado por suas pregações. Em 1893, estabeleceu-se no interior da Bahia e fundou, na velha fazenda de Canudos, uma pequena comunidade que rapidamente se transformou em um arraial. E que, posteriormente, a gente pode dizer mesmo, não em uma cidade do jeito que a gente entende, mas o tamanho dela, chegando a ter a 20 mil, a 25 mil pessoas, basicamente quase uma cidade, né? Quase não, uma cidade. Mas essa comunidade ela se transformou, ela começou a ganhar força a partir da pregação de Antônio Conselheiro, dizendo que era necessário se organizar, que era necessário se resguardar porque estava vindo o Messias. Esse Messias ia trazer a paz e a justiça para todos. Eles estabeleceram uma comunidade autossuficiente, eles não dependiam de outros setores, eles conseguiam mesmo em uma produção comunitária, toda a produção tinha um viés comunitário, era um sistema de mutirão, vamos dizer assim. E os integrantes de Canudos se apoiavam na narração bíblica dos apóstolos, né? Por isso as lavouras quanto o gado serviam para todos. Além disso, o conselheiro foi rotulado de monarquista porque criticava a separação da igreja do Estado, porque a República fazia isso. Isso fez com que, pessoal, a República olhasse isso de forma preocupante, porque eles poderiam, a República, o governo republicano, achou que isso poderia crescer mais ainda, se proliferar e derrubar o governo federal, né? E é por isso que vai mandar tropas, vai mandar militares para derrotar o arraial. Mas isso também até mesmo não somente gerou insatisfação para a República, mas também gerou insatisfação para a igreja. A igreja não via com bons olhos a postura do Antônio Conselheiro e sua forma de organizar e sua forma de enfrentar as contradições da sociedade nesse contexto em uma república. As três primeiras foram expulsas pelos habitantes da Real, as primeiras tentativas de tentar acabar com a Canudos, né? Que tomaram. As três primeiras foram expulsas pelos habitantes da Real, que tomaram metralhadoras e canhões de soldados e se fortaleceram ainda mais. Mas depois teve aí a gente caracterizada a Guerra de Canudos, né? Mas aí depois teve uma expedição de mais de 14 mil homens armados por parte da República e destruiu destruiu todo o arraial e toda a estrutura política desse arraial. E aí enfraquecendo o Antônio Conselheiro e acabando com a revolta camponesa, essa revolta do campo, né? Outra foi a revolta da Guerra do Contestado, isso já na região sul. Aqui, foi na região daqui da Bahia, ó. Arraial do Canudos, aqui no Real. E agora vamos falar sobre a Guerra do Contestado. Lá no início do século XX, o governo concedeu uma extensa área entre o Paraná e Santa Catarina, a empresa estadunidense Brazil Rail Company. A região conhecida como Contestado, assim era chamada por disputa por dois estados, e o local seria utilizado para a construção de uma parte de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo a Porto Alegre. Galera, em modo geral, a Guerra do Contestado foi o seguinte. Primeiro, foi quando essas obras começaram a interferir em territórios, os seus pequenos territórios dos miseráveis indígenas e camponeses que viviam em situações extremamente precárias. E isso fez com que um líder chamado, um beato, com um perfil semelhante a Antônio Conselheiro, chamado José Maria, organizasse camponeses, indígenas e até mesmo operários, em que esses operários sofreram maltratos por parte dessa empresa americana na construção dessa ferrovia, foram demitidos e por aí vai. Organizaram esses três setores, operários, camponeses e indígenas, que estavam sendo prejudicados pela forma de como esse governo federal
através da qual a empresa americana, na construção dessa ferrovia, estava afetando esses setores, e eles se organizaram e se mobilizaram em diversas cidades, cresceram o seu auge de mobilização, tendo mais de 20 mil pessoas, e enfrentaram o governo federal, enfrentaram a República e suas medidas que estavam ocorrendo nessa região aqui no sul do Brasil, né? José Maria morreu no confronto, mas seus seguidores se mantiveram mobilizados em diversas cidades na região. Estima-se que os sertanejos somassem 20 mil. E isso muito por conta por quê? Porque a forma... Lembra que eu falei que esse governo não está preocupado com o pobre, não quer nem saber, se a Primeira República não quer nem saber se tem gente morando ali, se tem terreno ali, se aquele terreno é do pobre. Os caras invadiam mesmo. Bora que nada, em nome do progresso, em nome da ordem. Ordem e progresso, esse era o lema da bandeira, esse é o lado positivista. Era a ordem acima de tudo, era necessário ter o progresso acima de tudo. E aí os caras entraram em território, despejaram em comunidades indígenas, demitiam operários de qualquer maneira, e isso aí gerou rebuliços, revoltas e violência. Isso foi um marco da Guerra do Contestado. Em modo geral, o capítulo, o que é que esse capítulo, o balanço dele, né? Diversos episódios que marcaram o período da República Oligárquica, como a Guerra do Canudos, do Contestado, a Revolta da Vacina, da Chibata, assim como os fenômenos do cangaço. Os cangaços eu não citei muito, mas basicamente ocorre também nesse contexto, mas vai ganhar mais força nos anos 30, por isso que eu não citei muito. Não citei. Podem ser interpretados como respostas populares à exclusão e a que tinha sido submetida a grande parte da população. Tais revoltas, em sua maioria, não propunham uma mudança profunda na estrutura do Estado, nem uma revolução social. Infelizmente, seria interessante se tivesse promovido mudanças radicais, revoluções sociais por parte desses setores desprivilegiados, das camadas mais pobres, da classe trabalhadora brasileira. Pretendia apenas superar as dificuldades imediatas das camadas mais pobres. Acabaram todas vencidas pelos representantes do Estado e dos setores privilegiados. Enfim, a elite econômica, a oligarquia derrotou todas essas revoltas, que faziam uso da força policial ou militar para manter as coisas como estavam. Na década de 20, surgiram novos movimentos de contestação. Dessa vez, no entanto, como veremos no capítulo 5, o governo oligárquico, comandado pela elite agrária, sofreria sérias derrotas. A imprensa negra, que é um detalhe interessante, eu aconselho vocês darem uma lida para não termos uma visão também de que a população negra ela não tinha não tinha uma voz ativa para a construção de uma nova república, para ideais políticos, propostas políticas. Pelo contrário, tinha sim, né? Se organizavam também, alguns jornais por aí vai. Que são os presidentes dessa primeira república. O capítulo é um pouco extenso, né? Esse vídeo vai demorar muito, vai chegar uns 40 e poucos minutos, eu acho, 40 minutos por aí. Mas vale a pena. O presidente Moraes, o primeiro, né? O primeiro civil, Campos Salles, Rodrigo Salles. Até o Washington Silva, que é um deles vai sofrer o golpe na Revolução de 1930. Esse mapa aqui é interessante, ó, galera. Acho que é bom vocês terem anotado no caderno esse mapa aqui. É tipo um esquemazinho muito legal de organização para os livros. Eu vou até botar aqui por etapas, para vocês pausarem. Para quem não tá com o livro, ó. E agora, galera, que vocês façam toda a atividade, né? Eu mandei pra vocês fazer as primeiras 4, agora eu quero que vocês terminem. Que na próxima videoaula eu vou corrigir todas essas questões. Tá bom? Então, tanto da página 70 quanto da página 71. Todas as questões, tá bom, galera? Vou botar, vou aqui botando devagarinho aqui para vocês pausarem e verem, pausarem, tirar um print e saberem quais são as questões. Então é basicamente isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.